Dia Nordeste. Daniela Delavô, Tom Barros. Verdinha FM, são 5 horas da manhã, 43 minutos, aqui na Verdinha 92.5, a rádio do meu, do seu coração. Tom, vamos começar aqui. Vamos viajar lá pro interior do estado. Diário do Interior. Bora viajar, porque o Vandenberg Belém, ele tá esperando a gente pra trazer mais uma história. A gente conversou ontem sobre carros antigos, não foi? É verdade. E rendeu, não foi não, Tom Barros? Rendeu muito. Hoje nós vamos conhecer a história de Bernadette Mendonça, a primeira mulher cearense a tirar o brevet, isto é, autorizado para pilotar avião. Você tem brevet? Tem. Tem também, tem. Tá vencido? Não, tá vencida a carteira de saúde, eu vou fazer quarta-feira que vem. Muito bem. Pois o Vandenberg Belém, será que ele teve coragem, então, de ir como passageiro? Não, o Vandenberg não tem coragem de pilotar nada, não. Falei com ele ontem. Ixi, Ele diz, Maria. rapaz, não tenho coragem de pilotar nem moto. Olha, Vandenberg, essa história é super autorizada, é super curiosa, né? Isso na década de 60, lá no Iguatu. Vandenberg Belém, conta pra gente quem é a Bernadette Mendonça, professora aposentada, mas já que tirou o brevet, é piloto também, né? Aviadora. Vandenberg Belém. Vamos lá, Vandenberg, bom Dani. dia. Bom dia para você, bom dia para o Tom, todos que acompanham pela Verdinha TV Diário. Isso mesmo, a Bernadette Mendonça, eu a conheci no lançamento do livro sobre o aeroporto, inclusive a gente fez até a matéria falando sobre esse lançamento, né? E ela estava lá como uma das personagens, também tem um capítulo exclusivo sobre essa história dela que é bem interessante. E a gente aproveitou na oportunidade lá, conversou com ela e posteriormente também a gente conseguiu, né, essa entrevista concedida até pelo jornalista Honório Barbosa, onde a gente pôde obter mais relatos dessa história tão interessante da Bernadette, quando ela fala justamente que naquela década, né, nos anos 60, entre ali já perto dos anos 70, ela conseguiu realizar esse sonho, porque ela subia na caixa d'água lá da casa dela, onde ela morava, para ver os aviões pousando e decolando do aeroporto. Essa casa ficava bem próxima ao aeroporto. Bem interessante essa história. Essa paixão mesmo vem no sangue, né, digamos assim, desde a infância, né, quando a pessoa tem aquele gosto ali e acaba se apaixonando por isso. Na verdade, é nem no sangue, porque o pai dela morria de medo dela aprender a voar, né? E ela pegou, insistiu e acabou fazendo o curso de piloto e voando também solo, né? Fazendo seu primeiro solo. Bem interessante essa história. Ela mesmo vai contar aí pra gente um pouco, né, dessa história tão bonita ligada à aviação. Vamos acompanhar. Numa caixa d'água para olhar os pousos e decolagens dos aviões de carreira da Varig, da Real, naquela época. Então eu já era apaixonada por isso. E depois minha amizade com o Clautens, que a gente chamava Chico de Sandoval. Mas assim, o Francisco contava a beleza do que era voar. E eu ficava assim, inebriada. Ele contava que é lindo a liberdade, é lindo a gente olhar de cima, tudo o que a gente vê aqui, que a gente não vê, mas de cima a gente vê tudo. Então eu ficava impressionada e eu ficava assim como se fosse degustando tudo aquilo que ele me dizia, né? Eu viajei à Bahia, levado por uma tia, e quando eu voltei, a minha mãe disse assim, quer notícia ruim ou uma boa? Eu digo, diga logo a ruim. Esse Francisco Sandoval morreu. Eu disse, como é que é? Ela sofreu um acidente, ele e o instrutor, que eu conhecia também, o avião caiu de bico, morreram os dois. Aí eu fiquei muito sofrida e tudo, fui à família, mas isso não perdeu a minha vontade de voar, porque ele dizia assim, avião pequeno não cai, a gente derruba. Mas então era uma coisa que ele sempre me dizia, porque ele pousa em qualquer lugar que a gente quiser. Bom, o tempo foi passando assim, Sandoval, que era o presidente do Aeroclube, né, resolveu trazer um novo instrutor. Trazer um novo instrutor que era o inspetor Viana, que era do Rio de Janeiro, inspetor da DAC. Aí, quando eu ouvi falar, aí eu disse para o meu pai, eu digo, eu quero fazer aviação.
Aí papai disse, que é isso, meu filho, é um negócio muito perigoso. Eu digo, não, eu quero fazer aviação. Aí ele foi lá para o Sandoval e disse assim, Sandoval, reserva uma vaga para mim. Aí Sandoval disse assim, você tá doido, Juca, tão velho? Não, não é para mim, não é para minha filha. Ele disse, você vai jogar sua filha num negócio desse? Aí o inspetor Viana estava logo assim e disse, Sandoval, vem cá, deixa entrar uma mulher. Porque se ela entrar, aí todo homem vem e sabe que isso não é perigoso. Porque o inspetor Viana disse para o Sandoval, né? Aí o meu pai conseguiu me inscrever. Então, à noite, já era a primeira aula de aviação. Eu estava com 19 anos. A minha trajetória foi de 66 a 68. Em 68 eu me brevetei. Em 66 começou com o inspetor Viana. Aí foi a primeira aula de aviação. Aí estava lá o inspetor Viana, estavam 11 homens, só eu de mulher. Aí tivemos aquela aula linda, aí me empolgou mais ainda. Que era sobre física, matemática, não sei o quê, e eu achei aquela coisa muito linda. E tudo bem, no outro dia já era a primeira aula de voo, para você começar a conhecer o avião, se acostumar com ele. E ele me disse logo assim, você é igual ao homem, você tem que abastecer o avião e se virar, porque aqui ninguém é pajem de ninguém. Eu disse, não, eu não quero isso não. Eu quero fazer que, se por acaso eu for pilotar um avião, eu tenho que fazer o que eles fazem, botar gasolina, fazer a manutenção na hora de sair. Eu não quero que ninguém me paparique. Eu quero fazer realmente. Na primeira aula, que era para eu sair no avião, era para botar gasolina e testar o avião todinho, olhar se estava tudo nos conformes para voar. Aí fizemos a primeira aula e aí foi que eu me apaixonei. Aquela coisa de liberdade, de sair, foi muito bom. Fui a primeira mulher a voar só, chama-se voar solo. E foi no dia da Nossa Senhora do Iguatu, Senhora Santana, 26 de julho, que eu sou muito dedicada a ela. E foi exatamente no dia dela que aí eu fiz meu primeiro voo só. Quando eu fui sair, seu Sandoval agarrou o inspetor Viana e disse assim, criminoso, você está matando o segundo filho meu. Aí ele disse, se eu soltei é porque eu sei que ela está preparada. E eu saí, era com um saco de areia no banco da frente. O saco de areia já estava lá na cabeceira da pista. Ele só fez sair e botar o saco no lugar dele. E disse, vai, que Deus leve e lhe traga direitinho. Eu digo, não se preocupe, me abençoei aqui e saí. Aí eu decolei tranquila, aí a gente ia fazer um contorno no aeroclube, né, lá na pista. Aí disse, lá tantos metros como você sabe, faça o contorno e venha. Aí eu fui, fiz o contorno, só que no instante que eu fiz o contorno, vinha um avião da Varig para pousar, e eles têm prioridade. Então, na hora que eu fui pousando, aí eu vi o avião da Varig, ele é mais veloz do que eu, né? Eu num Paulistinha. Aí eu arremeti o Sandoval, tá vendo que ela não sabe disso? Não, ela tem lógica, ela tá vendo o avião da Varig e ele tem prioridade. Aí eu fiz o segundo contorno. Quando o avião da Varig pousou, aí eu vim pousar também. Quando eu terminei de pousar, o inspetor Viana já estava me esperando, aí me deu os parabéns, tirou o saco e disse assim, deixa que o resto eu levo. Você fez tudo maravilhoso, né? Aí quando chegou lá foi lindo, porque todos os pilotos da Varig me dando parabéns, as pessoas que estavam chegando, eu me senti muito emocionada, né? E todos os nossos colegas também que já estavam esperando, foi muito bonita a minha chegada. E nisso meu pai tinha ido para a fazenda, para o sítio dele, porque ele disse que tinha medo, soube de Sandoval, que aquele era o dia que eu ia voar só. Sim. Mas assim, foi uma coisa muito bonita. E todo mundo já conhecia como era o meu temperamento. Então ninguém criticou, todo mundo elogiou. Onde eu chegava, todo mundo queria saber como era. Aí eu dizia assim, olha, é como se eu me senti como se eu tivesse conquistado o mundo. Eu fosse dona do mundo, naquele avião em que só eu mandava no mundo, ninguém me controlava. Eu sempre tive aquele desejo de liberdade. Pois é, eu me senti livre fazendo aquele primeiro voo. É como se eu mandasse no mundo. Muito interessante essa história da Bernadette. Ela continua falando justamente porque agora, né, teve que abandonar a carreira de aviadora, de piloto, digamos assim, porque ela até pretendia se aperfeiçoar cada vez mais nesse sonho, digamos assim, mas teve que deixar
de lado, de certa forma, esse sonho e constituir família, e entre outras coisas, mas sempre com aquela vontade, né, de voar, como ela disse. Vamos acompanhar o que ela fala. Pensei em continuar, sabe? Eu não pensei que eu ia fazer assim só por fazer. Quando eu fiz assim, eu já estava trabalhando no Colégio de Economia Doméstica, eu tinha condição, já era pago qualquer taxa, né? Então eu tinha condição de fazer aquele pagamento para concluir o curso de aviação. E como eu li alguma coisa sobre homens e mulheres voando, eu até pensava que no futuro eu ia continuar na aviação. E eu tinha um colega também que era da aviação comercial. Eu pensava, só que a vida não é assim. E então veio um rapaz de Fortaleza, eu comecei a namorar, aí namorar firme, aí ele foi e disse assim, não, pelo amor de Deus, você não vai fazer isso. Aí eu tinha terminado de concluir o curso, fomos para Fortaleza para poder a gente tirar o brevet, para a gente fazer a prova teórica e a prova prática. Na prova teórica, ela era uma prova nacional. Aí fomos 5 pessoas numa Kombi com o Miguel Martins, que já era o segundo instrutor nosso, quando foi renovado depois do Instituto Viana. E nós fomos, a gente já ia, na Kombi, a gente ia debatendo as perguntas. E quando chegamos lá, então a gente não sentiu dificuldade. E eu e o Hans Sticker, que era o alemão, também era da mesma turma, nós tiramos os primeiros lugares. Ele tirou o primeiro lugar por 5 décimos, porque ele conhecia tudo sobre as nuvens. E eu tirei o segundo lugar no Brasil. A diferença de 5 décimos entre eu e ele, né? Então aí, foi já em 66. Não, em 69. 66 eu comecei, em 69 a gente tirou o brevet. 68, a gente tirou o brevet e eu recebi a carteira já em 68. Então a turma foi maravilhosa. E assim, eu parei de pilotar, aqui a gente chegava um piloto, aí me pegava, a gente ia até Fortaleza, eu fazia até Juazeiro, voltava, os pilotos conhecidos da gente, como o do Eliseu Batista, fazia muito isso, chegava e disse assim, tá desocupada, vamos ali a Juazeiro. Deus foi tão maravilhoso que no dia que ele veio sofreu o acidente, ele me procurou e não me encontrou. Aí levou o filho do seu Citonho, o Dumont, que também começou o curso com a gente, né? Mas ele sempre me pegava e me levava com ele para voltar. E outros que passavam também diziam assim, vamos ali a Fortaleza, tá disposto, Victor? Aí me levava a Fortaleza, lá deixava, eu vinha de ônibus, demorava uns 2 dias e vinha de ônibus, era assim. Agora, quando eu conheci já o meu noivo, né, com quem eu casei, aí eu já tinha parado tanto que ele também tinha o ciúme de viver com muito homem, né? Conviver com muito homem. Aí ele dizia, tá bom de parar, não. Se eu fosse meu pai também, eu também penso nisso. Eu fico com medo de acidente. Aí ele falou, não, tá bom de parar. E foi a pessoa com quem eu casei. Mas aí, quando eu terminei, financeiramente eu não ia ter condições de começar a me envolver na aviação. Certo? Eu já ia parar, porque eu fazia ali no aeroclube. Mas para eu investir numa grande carreira, não era fácil. Teve outra, até porque não teve outra aeroclube, teve outra em Fortaleza, que era filha de um piloto. Só que ela não se brevetou. Ela pilotava muito bem, segundo os outros pilotos. Os mais velhos que passavam, mas tem a filha de fulano de tal, que também é uma pilota maravilhosa. Aí eles diziam assim, o instrutor dizia, mas ela é brevetada, ela passou realmente na prova e ela tem direito à carteira, teve direito à carteira dela. Então, a minha diferença dela é que eu me brevetei. Então, eu sou a primeira pilota brevetada do estado do Ceará. Ela foi a primeira pilota a voar, só. Mas eu sou a primeira brevetada com minha carteira e tudo, né? Pois é interessante essa história aí que a Bernadette fala. Ela fala justamente da Eliette Walker Siqueira. Foi isso na década de 1940, quando ela conseguiu justamente... É bem interessante essa história, que ela até se disfarçou de homem para ir até Brasília falar com o presidente Getúlio Vargas para conseguir a autorização para voar. E realmente ela conseguiu essa autorização e depois de muito tempo ela conseguiu também o brevet, como a própria
Bernadette, né, foi a primeira mulher cearense a conseguir esse brevet para fazer o voo particular, né, de avião. Portanto, histórias essas bem interessantes dessas mulheres que são exemplo. A gente volta aí com vocês, Dani e Tom. Vamos, meu querido, vamos voar? Vamos ou não vamos? Vamos voar. Hein? Vamos voar, vamos sim. Pegue. Eu gostei. A Bernadette realmente era determinada, até pela colocação que ela fez no dia em que chegou para voar, e o cidadão que estava lá disse para ela: olha, aqui não, você tem que fazer tudo, botar gasolina. Ela disse: eu estou aqui para isso. Determinado. Gostei, sabe? Isso foi na década de 60, não é? Isso, da década de 60. É interessante essa parte aí, que ela fala justamente isso, porque ela mesmo tinha que aprender, né, Tom? Tudo que acontece no avião é a responsabilidade de quem está pilotando ali. Não queria que ninguém fizesse, né? E ela realmente queria aprender isso. Eu sei. No nosso clube nós não temos nenhuma mulher pilotando avião no momento, mas nós tivemos 2 aviadoras lá no clube. Nós tivemos a Tiziana, que está morando na Alemanha, ela está pilotando avião lá, embora a área dela seja de uma outra atuação. E nós tivemos também uma outra aviadora que está morando no Rio Grande do Sul. Ah, e foram visitas, né? Não, visita não. Elas aprenderam a pilotar lá no clube mesmo. Se você Só foram embora. Elas foram embora, foram morar fora, né? A Tiziane foi morar na Alemanha, ela foi fazer um curso de pós-graduação, tá lá. E a outra que eu estou tentando me lembrar o nome agora, o marido dela foi para o Rio Grande do Sul e ela foi também. Mas elas aprenderam a pilotar lá no nosso clube de aviação, as 2. Entendeu? Então é muito bonito. Agora realmente. Quanto tempo, então, para aprender? É tipo carro? É fácil. Pilotar avião não é tão difícil, não. Por exemplo, geralmente para você solar um avião, isto é, voar sozinha no avião, você tem aí 9 horas para aprender e já pode, se o instrutor entender que em 9 horas você tem realmente demonstrado. Ele não vai. Não, ele conversa, né? 9 horas, 10 horas de voo. Ele pode liberar para você fazer o chamado voo solo. Eita. O instrutor avalia, o instrutor conhece, rapaz. O instrutor, ele sabe logo, quando uma pessoa entra no avião, ele já fica ali, ele já sabe se a pessoa vai ter condição ou não. Quando não tem condição, acontece geralmente o seguinte: ele está aqui, o instrutor, o aluno está querendo aprender, ele vai. E está notando que o aluno tem dificuldades, ou por medo, ou por falta mesmo de habilidade e tal. Ele conversa com o aluno e diz: rapaz, é melhor você, né, procurar um outro instrutor. E ele mesmo indica que aí o segundo instrutor já vai ver se realmente o aluno tem condição. Não, o segundo instrutor também entendendo que aquele aluno não tem condição, é jogar a verdade. Você não pode brincar na aviação. É o jogo aberto. Tem condição? Tem. Não tem? Não tem. Porque você não vai colocar uma vida em risco e as pessoas que estão embaixo também, não é? O avião sobe. Então, o instrutor, ele conhece bem direitinho. Quando o aluno começa a pegar no banco do avião, ele já sabe mais ou menos se vai ter habilidade, se vai ter a coragem para pilotar um avião. Vandenberg Belém, você agora, a próxima matéria, você tirando o seu brevet de aviador aí na cidade de Iguatu, e eu estarei presente para aplaudir de pé o novo piloto do estado do Ceará, também Vandenberg Belém. Se Deus quiser, Tom. Eu achei que se Deus... Não, mas é interessante, antes de tirar o brevet, digamos assim, vou procurar o pessoal aqui do clube Skydiver, que é de paraquedismo, para saber como é que está esse período agora, se eles vão voltar à atividade, porque sempre tem uns períodos do ano, né, que eles realizam os cursos e também as aulas aqui no Iguatu. Eu vou saber como é que tá, os voos, na verdade, né? Pronto. Os saltos, na verdade. Então você pode saltar de paraquedas, Eu nunca saltei de paraquedas na minha vida, nem tenho vontade, não. Eu tenho. Mas você pode, na verdade, saltar de paraquedas, que eu estarei aí, se Deus quiser, para ver este seu salto espetacular. Pronto. Né? Inclusive, eu já recusei alguns saltos já, e até mesmo também de parapente, mas agora a gente tá querendo coragem. Ai, Vande, recusa não. Pula, tá certo, Vandenberg Belém.